naquele vídeo do Norman Foster sobre o estudo dos materiais que eles fazem. Dá uma olhadinha aqui, esse projeto não é do Norman Foster, né? Eu estava dando ali uma sapiada no Arcdiary, né, para a gente fazer o nosso estudo diário aqui. E olha esse pavilhão, né, dentro de uma simplicidade, de uma leveza, de como os arquitetos aqui conseguiram expressar isso e usar materiais que não são convencionais. Não no sentido da construção civil, mas que ele conseguiu produzir uma arquitetura onde o que você vê, né, assim dizendo, a gente não vê a estrutura muito claramente, mas ele conseguiu, assim dizendo, encapar o projeto, né, encapar essa estrutura e deixar ela totalmente disfarçada, né, em meio ali à natureza, assim dizendo, eh, deixando isso muito leve, né. Então imagina assim, ele tem pilares, né, circulares, é o que a gente consegue observar, né, a gente vai, eh, captando ali a intenção do que o arquiteto fez, então ele formou um grid, né, superior ali com vigas metálicas leves, porque não tem mais uma estrutura em cima, né, ou mais um pavimento em cima, pegou tubos circulares, né, e depois ele foi fazer uma composição, né, com correntes, com chapas metálicas e dando aquele grande disfarce, assim dizendo, né, eh, a estrutura, né, não fica muito evidente, né, assim dizendo, não aparece com aquela expressão. E o edifício acaba ficando muito, muito leve, né, essa coisa toda disfarçada, ele conseguiu disfarçar bem. Tudo isso porque ele entende muito bem os materiais que ele está usando e como ele consegue trabalhar a estrutura, como ele consegue modular a estrutura, talvez não modulada, mas como ele consegue, fazer com que o que ele projete seja executado. Esse é o ponto-chave. E olha que interessante, foge do comum a forma com que ele encapou, né, essa estrutura, como é que ele deu as divisões internas, como se dá as divisões internas. Estudo de materiais. O arquiteto aqui ele está muito, mas muito atento aos estudos dos materiais, né? Olha que interessante, ó. A gente pega um pouquinho sobre conceito e partido arquitetônico. Olha como ele brinca com isso daqui e aqui aparece na arquitetura já mais, né, antiga, né, na arquitetura já existente, a referência que ele busca dessa arquitetura. Muito interessante, né? Tudo, né, em estrutura, né, ele buscou isso não só de elevar, né, a edificação, mas também de ter, né, esses pontos abaixo aqui de pilares, olha que interessante aqui, né, também acontece, né, essa pequena laje aqui, né, na verdade aqui ele formou um banco, lógico que é diferente, né, o uso, claro, né, mas é muito interessante como ele marca, né, a arquitetura lembrando de uma outra arquitetura, isso é muito, mas muito interessante, né. E os materiais são muito interessantes que ele vai usando, né, corrente, estrutura metálica, uma espécie de um tecido, né, na parte superior, e aí ele disfarça muito bem, né, a estrutura dentro dessa arquitetura. Olha que lindo, né, olha esse tecido, né, como que ele consegue fazer isso, né, parece aquele tecido que o pessoal cobre estufas, né, estufas de plantações e tal. Parece que é, né, deve ser esse mesmo tecido. Muito interessante como ele cria, né, um local onde, a pessoa não vai ficar permanente ali, né, vai passar por ali como se fosse uma praça, um momento de descanso, um café, uma coisa desse tipo, né, ali parar para descansar um pouco, mas olha que interessante como dá vontade de a gente entrar e passar pelos ambientes, né. Cara, o que que ele quis, né, qual paisagem que ele quis formar, né, fazendo, né, esse portal, né, o que que ele quis passar para a gente tendo essa abertura superior, cara, qual o sentido da arquitetura?
né? Nós, arquitetos, trabalhamos muito com o que a gente chama de a imaginação da pessoa, o lúdico da pessoa, né? O sonho de realizar alguma coisa ali daquela pessoa, né? Os sentidos, né? Provocar o sentido das pessoas. Isso é muito interessante, né? Que a gente consegue se a gente tem o que a gente chama de repertório. Isso é fundamental na arquitetura. Nós não fazemos isso à toa, paramos o tempo do nosso dia só para, né, vamos ver coisas bonitas. Não, é estudar tecnicamente, saber o que tecnicamente, onde a gente pode aplicar, e levar isso para os clientes. É fundamental levar isso para os clientes, né? Técnicas construtivas, principalmente. A gente fala muito aqui de técnica construtiva, que é mais o nosso dia a dia aqui, que é super importante, né? Que legal essa arquitetura, né? Que bacana, né? E é isso, né? O nosso estudo diário é muito importante para isso, né? Para a gente adquirir o que a gente chama de repertório. Repertório arquitetônico é uma das coisas mais importantes para quem quer ser um arquiteto, para quem quer ser ali um grande profissional. Beleza? Então, um grande abraço aí para vocês. Fique com Deus, compartilha, se inscreve no canal, lá no YouTube também, Plataforma Matriz, aqui no Instagram e também no TikTok, Plataforma Matriz. Beleza? Um grande abraço aí, fique com Deus.